Vamos agora ao vivo com imagens internacionais. A gente tem imagem do Oriente Médio neste momento. Se a gente já puder usar... Opa, peraí, antes de eu chegar lá... Desculpa, parei do nada, né, Gaúcho? De repente a âncora deu um tranco aqui. É porque eu estava com outra pronta. Agora sim a imagem está correta. Desculpe, Gaúcho. Parei no meio do caminho. Além dessa home que eu quero destacar para vocês, já a gente chama a imagem de Rafah. Vejam aqui, ó, ameaças do Hezbollah preocupam líderes europeus que temem expansão de guerra. Isso aqui acabou de chegar na nossa home, fresquíssimo, hein? Deixa eu clicar aqui embaixo, ó, guerra intensa em Gaza está perto do fim e foco deve ser Hezbollah, diz Netanyahu. É sobre essa matéria, sobre essa notícia, ó, guerra intensa em Gaza está prestes a terminar. E o foco deve ser no Líbano. Vamos com a Priscila Yazbek para a gente poder falar exatamente sobre isso, porque é uma das principais notícias deste momento. A tensão aumentou depois, justamente, né, Yazbek, que o Benjamin Netanyahu disse que a fase de combates em Gaza mais intensa está acabando. E aí, quando a gente fala do foco no Líbano, minha querida, a gente está falando do Hezbollah e a atenção e a tensão aumentam. Exatamente, Elisa. Então, essa notícia que parece inicialmente uma boa notícia, de que a fase mais intensa dos ataques em Rafah está acabando, vem também junto com essa outra notícia de que o foco pode mudar para a fronteira norte entre Líbano e Israel, o norte de Israel e o sul do Líbano, onde atua o grupo Hezbollah, que é financiado pelo Irã e que apoia o Hamas na guerra contra Israel, e com inclusive trocas de ataques acontecendo desde os ataques lá do dia 7 de outubro entre forças israelenses e também o Hezbollah. Mas falando inicialmente sobre o que disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele deu a primeira entrevista individual a uma emissora israelense nesse domingo e ele disse que apesar de que a fase mais intensa da guerra com o Hamas tenha ficado para trás, ele falou que isso não significa que Israel não vai cumprir o seu objetivo de eliminar por completo o Hamas. Então ele disse que não é o fim da guerra, mas disse que a fase atual vai acabar em Rafah, e disse que essa parte da frase, essa afirmação é verdade. Lembrando que Rafah é aquela região no sul da faixa de Gaza, para onde 1.300.000 palestinos se refugiaram, buscaram abrigo. Israel começou a fazer uma ofensiva lá no início do mês passado, a despeito das críticas da comunidade internacional, e a estimativa é de que 800.000 pessoas já tenham se retirado de Rafah, com inclusive organizações internacionais como a ONU dizendo que as condições em Rafah estão apocalípticas. Então, uma condição muito complexa lá em Rafah depois dessas ofensivas feitas por Israel. Por isso, Israel sofre uma pressão muito grande internacional para chegar a um acordo de cessar-fogo com o Hamas e também para apresentar um plano do que vai acontecer na faixa de Gaza depois do fim da guerra, uma pressão que vem tanto de militares dentro do governo israelense quanto de importantes aliados de Israel, como é o caso dos Estados Unidos. Também nessa entrevista, Netanyahu disse que está pronto para fazer um acordo parcial com o Hamas, mas falou que não está pronto para desistir do seu objetivo de eliminar o grupo. Ele reforçou isso e o Hamas também respondeu, disse que as palavras usadas por Netanyahu mostram que ele procura só um acordo parcial e não o fim da guerra. Só para finalizar, Elisa, essas trocas de ataques entre Hezbollah e Israel ali no sul do Líbano e no norte de Israel continuam, e líderes europeus se manifestaram, como você disse agora há pouco, como o chefe da diplomacia europeia, o Josep Borrell, justamente porque houve uma ameaça feita pelo Hezbollah ao Chipre, que é um país membro da União Europeia. Então isso traz um temor muito grande aqui na Europa de uma escalada dessa tensão. Volto com você. Imagem ao vivo que você acompanha agora de Rafah, na faixa de Gaza, enquanto a Priscila Yazbek nos traz essas notícias. Muito obrigada, Priscila Yazbek.